companheiros, vamos à luta, vamos ao estudo, ao conhecimento, que é só por desse jeito, dessa maneira, que nós possamos evoluir. Estávamos falando a respeito da mediunidade da Umbanda, que precisa ser muito bem explicado. Vocês nem queiram saber quantos médiuns por aí que trabalham, que vão com todo sacrifício, que às vezes trabalham, estudam, têm suas famílias para olhar, seus problemas, e fazem parte da corrente, estão lá todos os dias que é para estar, para trabalhar, mas eles não têm o conhecimento que deveriam ter a respeito de como se processa essa mediunidade. Da última vez estávamos falando que existem dois tipos da incorporação, porque a incorporação é o que se vê no terreiro de Umbanda, né? E ela é bem diferente, é tudo diferente dos trabalhos de mesa, então requer uma boa explicação. Então foi falado que tem a incorporação semi-inconsciente e a inconsciente, somente essas duas. E o que o médium necessita saber. E às vezes, aquele médium de Umbanda, né? Ele não é da incorporação, nem da inconsciente, nem da semi-inconsciente, e sim de um outro tipo, chamado irradiação intuitiva. Então, muitos irmãos fazem confusão. E tem aqueles também que porque querem ser inconsciente. Às vezes eles são semi-inconscientes, então eles falam, não, eu sou inconsciente, não vejo nada, não sinto nada. Mas não é. Então disso tudo faz parte da nossa educação, sim, da nossa educação mediúnica, porque nós precisamos realmente saber em que situação a gente se encontra, né, para depois não dar confusão. Às vezes o médium está achando que ele é uma coisa e ele é outra, e não é certo isso daí. Por isso que o médium precisa ser muito bem orientado, ter um bom conhecimento a esse respeito. E outra coisa, para entender sobre essas incorporações, é necessário, caso a pessoa que está no momento interessado, que está prestando atenção, é necessário que saiba a respeito dos chakras, gente. Torna a falar. Por isso que foi dado bem lá no começo, nos corpos sutis. É preciso muito saber da localização, do nome dos chakras, para poder entender aqui, né? Na hora de falar o chakra solar, às vezes a pessoa não leu, não estudou, então ele fica pensando, fala, o que será que é isso? Então é necessário que ele reveja esse estudo, se ele prestou atenção, estudou da outra vez. Porque senão fica difícil entender, já é difícil, que dirá já sem nenhum conhecimento. Bom, e aqui então, no livro do Rivas Neto, ele diz que após essas explicações, que achamos justas e necessárias, faltou-nos dizer que muitos que se dizem inconscientes não o são, mas podem ser inconsequentes, pois não medem os atos e atitudes, apenas importando-lhe os seus egos para que eles sejam preservados. Mas se assim o fazem, não podemos apenas criticá-los,
pois em geral foram levados a esse estado ou atitude. Em geral, esses são métodos de irradiação intuitiva. Mas foram sugestionados por uns e outros, que também provavelmente diziam-se inconscientes, mas assim como eles, não eram. A parte de todos esses percalços, a mecânica da incorporação, nas suas facetas, a inconsciente e a semi-inconsciente, existe e é atuante em vários filhos de fé cônscios de suas reais e verdadeiras responsabilidades. Esperamos assim, de forma simples e objetiva, ter tirado dúvidas de milhares de filhos de fé. Também esperamos ter colocado bom senso na mente daqueles que, sem conhecimento de causa, rotulam a todos como médios, e o que é pior, como médios de incorporação consciente, como já foi falado, que não existe. É por causa da falta de conhecimento, a falta de estudo. Muitos já começam a receber seus caboclos, seus pretos velhos já se acham cientes que já sabem tudo e não sabem nada. E também os nossos mentores, os nossos guias, também estudam junto conosco, acompanham sempre nos trabalhos. E então aquilo que a gente estudar, aquilo que a gente procurar saber, é válido para todos nós. Filho de fé, que é médio-chefe, ouça-nos, isso está falando. Deixe para trás esse ato de dizer que todos são médios, que tem uma linda coroa, uma entidade que é um chefe. Nossa, tem medo de falar, ai, meu caboclo, o cacique, não sei mais o quê, como se fosse estátua dele, né? Como se fosse uma estátua, ele não é um médium, ele está fazendo parte na frente de todo mundo, e a vaidade onde fica, né? Então, é tudo isso que acontece realmente, gente, que acontece. Ó, isso então é iludir o médium. O chefe deve falar, não, filho, você tem um caboclo, você tem um preto velho, né? Você tem um baiano ou uma autoridade que está trabalhando, mas não colocar coisas na cabeça dele para ele ficar vaidoso, orgulhoso, né? Como se a mediunidade fosse um privilégio para ele, fosse um status. E não é. Nós estamos retificando erros no passado, gente. Por isso que nós temos que trabalhar como médios. Seja sincero, ele diz para o chefe. Honesto, fale a verdade, explique, mostre. Mas há casos, meus queridos, que nem mesmo o chefe de terreiro, vou falar, ele não se aprimora muito. E lê alguns livros, outros livros, mas tem que ter um aprofundamento nisso. E estudar sempre, interminavelmente, sempre, para que ele possa orientar aquele irmãozinho que está precisando. Como é que ele vai orientar se nem ele está sabendo? Tudo assim, um passa para o outro passa para o outro, passa para o outro, e fica por isso mesmo. Então, ele está dizendo que para o médium, que manda em todos aquela turma ali, que ele mesmo é um médium da incorporante ou da semi-inconsciente. Porque eles mentem, eles falam que ele não, que
que ele não vê nada, que ele só, que ele acha que é assim, ele está fazendo com que aquela pessoa acredite mais nele, não é por aí. Entremos agora na fenomênica da incorporação inconsciente. De início, diremos que 3 regiões do complexo astroetérico físico recebem mais diretamente a atuação da entidade atuante. Essas 3 regiões são as do núcleo vibracional, coronal, sacral e cardíaco. Coronal, sacral, aquela ali perto da coluna ali embaixo, e a terceira, o cardíaco. Nessas 3 regiões há uma abundância de prana, especificamente o viana e o prana. Então, que é outro assunto que todos nós, ou mesmo aqueles que estão começando, têm necessidade de ler sobre o prana. O prana e a mediunidade, que foi falado bem lá nos corpos sutis. Saber direitinho sobre os plexos, sobre os chakras, né? Principalmente o plexo solar, que entra muito, e saber direitinho, gente, a respeito do prana, naquela parte que foi falado sobre o prana, e o prana e mediunidade, para saber o nome desses pranas aqui, porque no estudar ele vai ficar, nossa, qual será que é o viana mesmo? Qual que é o prana? O que é esse negócio de prama? Então, não fica assim esse negócio duvidoso atrapalhando. Penetremos na intimidade do processo e vejamos como na verdade se processa a fenomênica a nível astral, etérico e físico. Depois mostrarei aqui numa figura o que acontece. Bom, buscando o aprendizado do filho de fé, dividiremos da forma mais didática possível, sem fugirmos da realidade, o mecanismo da incorporação inconsciente. Número 1. O mestre vai ser bem lúcido nisso, vai ser bem explicativo, porque há necessidade de cada um de nós sabermos direitinho. E não é uma vez só que nós vamos ler, são várias vezes. Toda ocasião que você tiver condições de dar uma lida, uma olhada, sente-se, mas com muita atenção, porque senão a gente não guarda nada e no fim acaba esquecendo tudo. Então vamos ver. O médium, ou cavalo preparado para a mecânica de incorporação, na fase inconsciente, tem uma abundância intensa de prana, que é a energia vital, nos plexos coronal, na epífise, no cardíaco, o coração, e no genésico, as gônadas. Número 2. No corpo astral há também uma abundância fluídica através dos planos viana e prana. Número 3. A entidade atuante enlaça o corpo astral do médium e com sua mão direita emite certos fluídicos para a região da cabeça, a região coronal, enquanto que a mão esquerda emite outros fluidos para a região genética, a região sacral. Esses são os fluidos de contato, sendo que a manutenção dos mesmos é feita pela projeção prânica do médium em conjunção com a entidade atuante. No início do processo, a entidade enlaçou o indivíduo e aplicou suas mãos em certas regiões, para logo a seguir
o fluxo eletromagnético ser mantido. As duas constituições de ordem astral se unem, parecem-se uma só. A entidade atuante atenua, frena, bloqueia certas regiões corticais do indivíduo, isto em sua constituição etéreo-física. Essa inibição faz o médium perder completamente a consciência, ficando, como dissemos, à mercê da entidade atuante. O sistema nervoso central é totalmente controlado pela entidade astralizada, o mesmo acontecendo com centros da memória e outros centros superiores encefálicos. A zona motora e a zona neurosensitiva e mesmo as sensações, estímulos sensoriais, também ficam sob controle da entidade astralizada. Isso se reflete no corpo físico da seguinte maneira. Letra A. No início do processo, há uma profusão de bocejos. É quando a gente fica abrindo a boca. E às vezes a gente brinca, né? Às vezes fala, nossa, deve ter algum espírito aqui por perto, porque a gente sente influência. Então a gente fica como se quisesse tirar algo que está perturbando a gente, então a gente fica bocejando, como se estivesse com sono. E muitos bocejos assim seguidos dá para a gente logo se ver, se determinar, né? Isso já faz parte da atuação do mentor, o qual ativa certas funções bulbo-contínuas. E essa profusão de bocejos visa melhorar, oxigenar o nosso cérebro. Também atua no cerebelo, onde irá controlar a memória, impedindo que o mesmo se lembre de alguma coisa após o transe. Também controla o equilíbrio espacial do indivíduo. O controle se estende ainda para as placas motoras, evitando a espasticidade muscular, bem como as atonias ou hipotonias. A entidade pode, assim, usar os movimentos finos do médium. Como se pode observar, tudo é criteriosamente controlado. É claro que as funções superiores cerebrais também são controladas. Todas as vias aferentes e eferentes são cuidadosamente ativadas ou inibidas. O contato mediúnico dá um certo sacolejo no médium, em virtude do choque nervoso, mas que é logo frenado e controlado pela entidade atuante. Controla a fonação e todas as funções endócrinas, mas principalmente a complexa rede nervosa do coração, eixo do corpo astral e da região urogenital. Todas essas funções são mantidas com um mínimo gasto energético. Isto quando atua uma entidade responsável, que tem funções sérias a cumprir, juntamente com seu médium. O contrário se dá quando da atuação de uma entidade irresponsável e perversa. Bom, com o exposto, queremos deixar claro que os plexos mais excitados são o coronal, assentado na epífise, a qual, alhures, dissemos ser a glândula da vida espiritual, o cardíaco e o genésico. Em realidade, todos são incitados, mas principalmente esses três. E o cardíaco, em virtude da quantidade de qualificar a circulação prânica ou energética, e por ser através daí que se desloca ou desdobra o corpo astral do médium.
O corpo astral do médium, em geral, fica próximo ao corpo físico. Fica consciente astralmente, mas suas lembranças se apagam completamente após o transe na mente física, pois esta permanecia em estado de completa inconsciência. Vamos falando então, meus caros amigos, e vou aproveitar e mostrar tudo isso, essa mecânica. Vocês vão ver, olha, aqui está o médio, vocês estão vendo esses pontos brancos, são os chakras, né? Olha a entidade, olha ela lá com uma mão, e depois a outra lá embaixo também. E vejam bem, espero que me dê para vocês verem, porque é assim que se processa essa mediunidade, né? Inconsciente, semiconsciente. A semiconsciente. São as duas que nós estamos estudando, a inconsciente e a semi-inconsciente. E aqui está sendo mostrado, gente, o corpo etérico do médium, o corpo astral, o mentor espiritual, que está todo branco aí, e ele já mostrando com a mão, como foi explicado ali atrás, antes de mostrar aqui, como é que se processa. E é bom a gente mostrar, porque assim aqueles nossos irmãozinhos que ficam com medo, ai, eu tenho medo do espírito, ai, o que vai acontecer comigo? Vocês estão vendo como é simples, gente. Não tem nada, não dói, não há por que ter medo. Vamos ter fé, vamos ficar consciente, mas nós devemos, todos nós, estudarmos sempre a esse respeito, para que cada vez a gente se firme mais nessas condições. Então, até outra ocasião.